Vamos então para o terceiro selo, capítulo 6, versos 5 e 6. Pode ler para eu. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha. Quando olhei, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E ouvi uma voz dentre os 4 seres vivos dizer: uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite nem o vinho. Meu Deus. Ok. Bem, se a gente falou que o cavalo branco representa a pureza, bom, gente, o que significa o cavalo preto? Veja, representa uma degradação total dentro da igreja nesse período. Por quê, gente? Você lembra que em 313 foi assinado o Edito de Milão, né? E houve a queda do Império Romano, os bispos começaram aí a reinar, aquela confusão toda, né? aquela bagunça. Então, o que aconteceu nesse período, irmão? Olha bem, eu anotei aqui, ó. Em 313 foi assinado o Edito de Milão, que aliviou a perseguição aos cristãos. Não resolveu, aliviou. Em 321, olha só, houve um decreto para a adoração no domingo. E pasmem os senhores, Constantino foi quem fez esse decreto. Ok? Olha só o que está acontecendo nesse período, o que a igreja começa a viver, tá? Qual era o dia que eles adoravam a Deus em a igreja, quem sabe? Ah, glória a Deus! Mas sai um decreto dizendo que agora eles têm que adorar a Deus no domingo. Por quê? Me lembra depois que eu falo, tá? Olha bem. Vamos falar logo, senão eu esqueço, né? Veja, é uma lei civil, tá bom? Agora eles vão pegar essa lei civil e vão entronizar, sabe, na lei eclesiástica. Olha só, olha que coisa. Em 364, eles vão justamente fazer o que eu falei. Eles pegam essa lei civil, que foi esse decreto assinado por Constantino, e aí eles vão pegar e falar, agora é lei, tá? Era só civil. Agora não, a igreja é obrigado a obedecer. Antes era só o ímpio, mas agora a igreja. Por que só o ímpio, irmão? Porque o ímpio, o Império Romano, eles são adoradores do sol. O imperador romano é um adorador do sol. Dominique significa isso, domingo. Adoração do Senhor imperador ao sol. Isso. Entendeu? Isso aí. Mas como ele era um político, ele tinha a aprovação do seu povo e a igreja estava crescendo demais e ele queria ter a aprovação de todos. Como? Agora eu coloco o domingo, já fico com o meu povo, trago a igreja, pronto. Não sei se você já pensou nisso. Praticamente primeiro culto ecumênico. Muito bom. A junção das religiões em prol da pacificação religiosa. Isso. A gente pode adorar junto, qual é o problema? Não tem problema. Aí começa, olha bem a sagacidade. Olha só, em 370, olha só, presta atenção, gente. Estado civil, cria-se o decreto de adoração ao domingo. Agora eles trazem esse decreto para dentro da igreja. E agora eles fazem o quê? Olha bem, em 370 eles começam a cultuar quem? Aos santos.
Ou seja, e aonde é que está a igreja? Dentro desse cenário. Olha, começou a mixigenação. Então agora eles estão cultuando a Santo Antônio, São Pedro, São João e etc. Culto aos santos. E eles começam como? Trazendo os apóstolos para dentro. É mais fácil da igreja aceitar. Claro! Vocês estão entendendo? Podia até ser certo, mas o problema é bíblico. É tudo em sequência. É isso aí. Ó, e no ano 400, olha o que eles fazem. Agora eles colocam orações pelos mortos. O que existe até hoje. Alguém aí já foi numa missa de 7º dia? Oração pelos mortos. Começou no ano 400, tá, irmão? A oração pelos mortos. E todos nós sabemos que uma vez morto segue o juízo, irmão. Não tem como mudar de lado. Morreu, acabou. Ou tá salvo ou tá perdido. Não tem como mudar esse cenário. Não tem como pegar um perdido e orar por ele para ele ser salvo. Não tem como pegar um salvo, orar por ele para ele se perder, irmão. Não tem como. Morreu, acabou. A oportunidade se foi. Ou você é salvo em vida, ou não. A Deus nos deu essa vida para nos dar uma oportunidade. Eu vou ensinar isso a vocês, que nós recebemos a última oportunidade, irmão. Nós somos aqueles seres que ficamos na balança, que ficamos no meio do caminho. Eu acho que eu vou até falar, vai, eu tô com tempo ali, Pastor, esse de orar pelos mortos vem muito de culturas pagãs, porque outras religiões acreditam na evolução das almas, acreditam que a alma ela pode morrer corrompida e evoluir para um estado de luz. Esse culto de adoração ao sol dos romanos, dos imperadores, era pagão. E quando ele traz essa lei e coloca dentro da igreja, ele começa a fazer o ecumenismo, tá? E aí a igreja começa a se misturar com isso. Tanto que você vai ver que se você chegar hoje para um católico, cara, que eu respeito muito, que eu amo, e se você for falar para ele que isso desonra a Deus, cara, você vai arrumar um problema. Que isso é algo, aí entra o engano. Eles preferem obedecer aos homens que colocaram isso dentro da igreja do que obedecer a Deus, o que está na palavra de Deus. E aí, quem é que vai poder salvar? O homem pode salvar alguém? Não. Quem pode salvar? É justamente quem eles estão desobedecendo. Vocês entenderam? É algo muito horrível que fizeram. É um engano muito terrível que fizeram. Eles não têm culpa, mas também não serão inocentes, porque a Bíblia está diante deles. Compreende isso? Por mais que eles acreditem em Deus, isso não vai livrá-los da justiça de Deus, porque a palavra está aqui. Deus proíbe até falar com os mortos. Para que eles não sejam enganados. E eu sou turista também. Aí você vai falar, pô, pastor, mas os mortos descansam, só quem morre no Senhor. Outra loucura. A Bíblia não foi escrita para o mundo. A Bíblia foi escrita para o pai escrevendo para o filho. Se eu escrevo uma carta para o meu filho, essa carta não é para você se você não é meu filho. Alguém entendeu? Se o Edson escreve uma carta para os filhos dele, essa carta não é para os meus filhos, é para os filhos dele. Quando Deus escreve esse livro, a Bíblia, é para os filhos dele. Não é para todo mundo. Então, é para aqueles que desejam ser filhos de Deus. E para ser filho de Deus, eu preciso crer e ouvir e obedecer. Me batizar e seguir os conselhos
que ele me deu nessa Bíblia. Aí eu sou filho. Alguém comigo? É isso que nós precisamos entender. Quando eu escrevo uma carta para o meu filho, essa carta é para o meu filho, não é para o amigo dele. É para o meu filho. Agora, se o amigo dele quiser ser meu filho, ele vai ter que obedecer tudo que está nessa carta. Aí ele vai ser meu filho por adoção. Não, eu considero o seu pai como meu pai, eu vou obedecer. Aí ele se torna, essa carta passa a servir para ele. Tudo bem, senhores? Alguma pergunta? Tá, então no ano 400 eles introduzem a oração pelos mortos. E no ano 530, tem jeito de piorar, irmão. No ano 530 eles instituem o purgatório. Pior ainda, por quê? Alguém que morreu, alguém morreu, eles utilizam o medo. Meu parente morreu sem Jesus, morreu sem Jesus, morreu sem Jesus. Tá bom, paga aqui uma fortunazinha, porque a gente vai tirar ele do purgatório, do inferno, e vamos mandar ele para o céu. Piorou ainda. É verdade. Hoje, infelizmente, irmão, é assim que ficou a igreja, tá? Por isso que houve esse rompimento, por isso que você vai ver igreja católica, evangélica, e dentro dessa igreja evangélica você vai ver um monte de igreja evangélica. Por quê? Parece, pastorzão, que nós voltamos para o período da Torre de Babel. Onde ninguém se entende. Cada igreja fala uma língua. Cada um tem a sua particular interpretação. Ninguém quer seguir a Bíblia. Ninguém quer obedecer a Bíblia. Vamos, capítulo 6, verso 8. Vamos seguir, como correr. Conseguiu voltar aí? Eu estou procurando meu celular sumiu, gente. Não sei para onde foi. Tainá, vê lá se me está no celular, me está lá no carro, ou está na... Por favor. Jesus, não é possível que eu esqueci esse celular. Pode ler. Olhei, e eis que diante de mim havia um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Eita! Bom, algumas traduções vai estar pálida, também faz representação à igreja de Tiatira, não se esqueçam. O que acontece nesse período que torna a igreja, dentro desse cenário, amarela? Você já viu quando uma pessoa está amarela, você olha, está doente. Vamos lá? Qual o período que começa e termina a igreja de Tiatira? Não se esqueça, ela começa no ano que termina 538 e vai até 1517. Gente, deixa eu falar para vocês aqui, olha só, anota aí, em 538, vocês lembram que nesse período da igreja de Tiatira começa a supremacia papal. E ela vai... Tem uma profecia de Daniel que ela vai permanecer durante 1260 dias. Não vou falar sobre isso porque é uma matéria mais à frente. Então, começa a supremacia papal. Então, tu já viu o que começa, tá? Em 998, institui-se o Dia dos Mortos. Aí você fala, não tinha como piorar dentro da igreja? Tem! Eles sempre arrumam um jeito de fazer a igreja piorar. Aí eles instituem o Dia dos Mortos. Qual é o Dia dos Mortos mesmo, hein? Alguém pesquisa no 2 de novembro? É. Olha aí, viu? 2 de novembro, Dia dos Mortos. Olha só. Tô sentindo uma perseguição. Eu amo vocês, cara. Bem, em 1184 é instituída a Inquisição. Estou correndo aqui porque senão a gente não acaba. Tá? Aí vem 1120, começa a venda das indulgências. Em 1184 eles instituem a Inquisição. Já viu que foi uma benção a Inquisição, né?
Não vou nem tocar no assunto porque tem pano para manga. Em 1190 é instituída a confissão auricular. Oh, meu Deus do céu. Tem que confessar, hein? Em 1229, aí piora tudo mais. O que acontece em 1229, irmão? Eles proíbem a leitura da Bíblia. Ora, como uma igreja vai proibir os fiéis de ler a Bíblia Sagrada? O que eles estavam querendo, irmão? Se você observar, por exemplo, se eu abrir o livro do Apocalipse aqui na frente da minha cunhada, você conhece, ela mete o pé, irmão. Olha, nós estamos no século 21, irmão. Como é que alguém ainda pode carregar essa bagagem? Por quê? Porque o livro do Apocalipse vai revelar quem eles são e o que eles fizeram. Tá? Então, piora com a proibição da leitura da Bíblia em 1229. Tudo isso é fato histórico, tá? Você pode pesquisar lá que você vai encontrar no Google a história, tá? Em 1563, no Concílio de Trento, a tradição é colocada acima da Bíblia. Ora, é fácil você colocar uma tradição sobre a Bíblia, por exemplo, uma tradição que hoje, uma tradição, festa joanina, tá virando, é uma tradição. Eles trouxeram essa tradição e colocaram dentro das igrejas. Mentira ou verdade? E cada dia está crescendo as igrejas comemorando festa joanina. Correto? É isso que a igreja fez no período passado e é o que as igrejas atuais estão fazendo. Para eles não tem problema nenhum. Agora, quem inspirou os antepassados a trazer as tradições para colocar acima da Bíblia? Você acha que é diferente do que está atuando agora? É o mesmo demônio. É o mesmo Satanás. Alguém comigo? Cara, o que é certo não pode superar o que é bíblico. Por que eles... Pode falar, meu amor. Ai, olha, é cada dia que uma surpresa. Como é que é? Eu era de uma igreja grande, conhecida, famosa, que também não abre a Bíblia também não. Não abre a Bíblia, é isso que você ouviu. E agora também lá, também tem a mesma coisa da igreja católica. O pastor falou com os pastores que era bom eles operar para não ter filho, porque como eles ficam trocando de igreja, vão para outros países, estava tendo muito gasto para a igreja, então ele falou que Deus revelou, não sei o que não, era bom eles não operar. Eles pediram para as mulheres dos pastores operarem, só que as mulheres não quis. Mas aí mexeu com a ganância dos pastores, e aí os pastores começaram a operar, e aí começou a ter muito divórcio. Vendo ele que começou a acontecer isso, ele começou a mandar os casais adotar crianças. Só que os pastores não conseguiam ter amor por essas crianças. Então o que ele fez? Pegou as crianças e mandou para os Estados Unidos. Isso na igreja não. E disse que era para estudar lá. Só que de vez em quando você vê na internet história alguma coisa que a filha do essa igreja começa com U e termina com L? Isso. Isso não é igreja não. Aí de vez em quando essas crianças que são adultos hoje, né, vai muito na internet dizer o que aconteceu com elas. Essa igreja nasceu de uma palavra assim no deserto. Tudo isso te darei se prostrado e me adorares. Jesus disse não. Os líderes disseram sim. Tanto é que quando eu era de lá, eu ganhei uma Bíblia e eu ficava indo para a igreja voltando, a Bíblia estava no plástico e ele não abria a Bíblia. Eu falava, gente, mas tu não abre a Bíblia, não? É uma igreja que é rica, mas é pobre, cega e nu. Sigamos aqui. Triste, né? Ter esse testemunho ainda. Então, cavalo amarelo, irmão, é uma degradação total da fé. Ok? Vamos para o capítulo 6, verso 9. Vamos para o quinto selo, que eu estou quase acabando e estou tentando cumprir o horário.
Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho de que deram. Olha bem, gente, vocês observaram? O que ele viu? Almas debaixo de quê? Fala aí, para mim poder... Debaixo do altar, as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Alguém consegue entender isso? Nos dias de Moisés, na época do santuário, havia um altar onde era queimado as ofertas. E na sua base, os sangue desses animais queimados nesse altar eram derramados na base do altar. Aqui há uma invocação da imagem do santuário, desse período do santuário, onde o sangue daqueles que foram sacrificados, dos mártires, que foram sacrificados pelo altar, pela pregação do evangelho, o seu sangue estão clamando na base do altar. É uma evocação, né, desse período do santuário. Justiça. E aí eles vão ouvir uma palavra dizendo calma, né? Eu estou traduzindo. Calma. Ainda falta outros irmãos chegarem. Quando eles chegarem, a justiça será feita. Eita, terra de mistério. De Deus, é isso aí, muito bem, né? Muito bom, muito bom. Então a abertura do quinto selo evoca essa cena do santuário, tá bom, gente? Engraçado, primeiro eu falo para depois ler. Oxi. Tá? Gente, e escuta uma coisa só para reforçar, tá? Alma. Gente, alma é um indivíduo, tá? Você não tem uma alma, você é uma alma. John, bota para mim Ezequiel 18:20. Depois eu vou pro Apocalipse de novo 6:11. Dê para mim. Então, às vezes a gente já aprendeu, a igreja nos ensinou, né? Você tem uma alma, tá? Você morre, é a sua alma, né? Cara, o cristão é uma alma. O cristão não tem uma alma, tá? O cristão, ele é. Então, está escrito lá o quê? Não foi ainda? Eu vou traduzir. A alma que pecar, esta morrerá. Tá ruim, né? Ezequiel 18:20. Pastor, e essa colocação que eles fazem, quando você morrer, a sua alma que vai pro inferno. Quer dizer, você tá tranquilo, tá? Você pode fazer o que você quiser. Quem vai pro inferno é a tua alma. Não existe, gente. Você vai estar aqui, ela vai estar lá não sei aonde. Não. É você que vai, filho. Vai corpo, alma, mente, lembrança, memória. Você vai com toda a memória que você viveu aqui, meu irmão. Esse é o sofrimento. É a forma de justiça. O que gera sofrimento não é a sua mente? Não é? Pode falar. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. Essa tradução não é a correta, mas a tradução correta é escrita assim: a alma que pecar, o homem que pecar, a pessoa que pecar, tá bom? Então, é a alma que pecar, é a pessoa, é o indivíduo. Então eu não tenho uma alma, eu sou uma alma. Tudo bem? Tá? Então esquece esse negócio que se eu morrer a alma vai para um lugar. Não. Tá? Os filhos de Deus é uma alma. Deus quer ele completo. Cabeça, tronco e membro. Tá? Então, esquece esse troço que o pessoal fala aí, tá? Esquece isso aí. Esse é um período que vai de 1517 a 1798. Tá bom, gente? Que é justamente a abertura
desse sexto selo, que está no versículo 12 do capítulo 6 de Apocalipse. Lê o 11 também. Ah, não, 11 nós já lemos, que é dos mártires. Vamos para o 12. Bom, aqui eu encerro, tá, gente? Essa lição, graças a Deus, terminamos essa parte. Eita glória! E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor da terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Olha, o que estava dizendo aí? Veja, na abertura, quando Cristo ele abre o sexto selo, o que acontece ali? Lê de novo só a parte. Houve um grande terremoto. Terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Sol. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Sol, lua e terremoto. Estrelas. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Olha, beleza. Vocês lembram que eu disse que as profecias se cumprem através da história? Sim ou não? Eu anotei aqui, eu fui para as pesquisas, irmãos. Lê, John Alan, Mateus 24, 29. Vamos ver o que Jesus vai falar sobre isso. Olha que o próprio Jesus vai falar, vai. Imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Eita, glória a Deus. Bem, beleza. Bom, o que acontece? Em 1780, exatamente no dia 19 de maio, está lá na enciclopédia, tá? Houve uma eclipse surreal. E depois dessa eclipse, a lua surgiu vermelha como sangue e não normal. Ok? Então, o que acontece nesse período? 2 eventos acontecem na lua. O eclipse e logo em seguida, a lua. Quando a eclipse acaba, era para a lua voltar ao normal, mas não voltou. Ela ficou vermelha como sangue. 2 sinais se manifestaram nesse período, tá bom? E em 1755, você pode pesquisar, tá bom, irmão? Acontece o primeiro terremoto na escala também surreal. Surreal. Pastor, ela fez uma pergunta aqui. Eu não vi. Absurda de boa. Tá com vergonha. Pode responder. Não. Todo mundo tinha que ouvir isso aqui. Ah, então tá, faz aí. Telefone. Quando Jesus diz que... Repete aí. Que os poderes celestes serão abalados. A pergunta dela, ele estava se referindo a principado e potestade? Você a pergunta foi essa. Quer saber se os poderes celestes que seriam abalados se tratava das regiões celestiais e questões de principado e de potestade. Não. Veja, ele não está falando ainda diretamente para os demônios em si. Não. Está falando dos poderes celestes mesmo. Lua, sol, estrelas, né? Constelações, planetas. Ele está, na verdade, se relacionando a uma guerra espiritual. Quando a gente lê que a Terra estava sem forma e vazia, os cientistas vão atribuir a dinossauros, vão atribuir a meteoro, etc. Porém, nós entendemos que os poderes ali foram abalados, a Terra foi destruída por causa de uma batalha espiritual. Eu tenho alguns vídeos que eu guardei, que havia um chicote que parecia um relâmpago sendo liberado nas nuvens. E o chicote ia para lá, o chicote vinha para cá. Eu falei, nossa, que maneiro. Que anjo que está ali, que usa um chicote como se fosse um relâmpago. Pode ter certeza, era um ser espiritual, era uma arma que estava sendo usada. Depois eu vou ver se eu junto isso e passo aqui para a gente. Então, essas armas poderosas dessa batalha fez com que os poderes celestiais fossem abalados em todos os níveis.
Tá? Então a gente entende que seja sobre isso que ele está falando. A outra parte é que depois é que o bicho vai realmente terminar. Embora, quando essas manifestações começarem a acontecer, eu acredito que uma outra guerra já está sendo travada, como na primeira. Porque eu acredito que é justamente isso que vai fazer com que como é que eu vou falar? Essa harmonia vai começar a ser abalada por esses poderes, que a sua também não está longe não, tá? Ela está mais ou menos encaixada, mas nessa parte aqui ainda não, porque essa aqui aconteceu nesse caso, e no futuro vai entrar isso aí que você falou, mas aqui ainda não. Bem interessante sua pergunta, hein? Vamos lá? O que eu estava falando, gente? 1700. Tá. Em 1755 houve um terremoto. Já gravaram? Houve sinal na Lua 2. Tá? E isso em 1780. Em 1755, um terremoto em escala surreal 2. Em 1833, chuva de estrela na Nova Inglaterra. Olha, como pode ser isso? Chuva de estrela? Chuva de estrela, sinais na Lua, terremoto, completo o que Jesus falou e o que João falou. Então aqui a gente entende que a história confirma a abertura do sexto selo. Tá bom, gente? O mais engraçado é, por que nós saímos do capítulo 6 e fomos para o 8? Alguém sabe? Por que a gente sai do capítulo 6 e vai para o 8? Para abrir o sexto selo. Cara, porque o sétimo é uma coisa bem interessante, tá? Há uma pergunta que diz assim, quem poderá permanecer de pé ou vivo na volta de Jesus? O sétimo selo é a volta de Jesus. Quando o sétimo selo partir, esse é o único que está faltando. É o período da igreja de Laodiceia que nós estamos. Uma igreja que é rica, uma igreja que tem tudo, mas é uma igreja que não tem nada de Deus e que Deus está do lado de fora batendo. Eis que eu estou à porta e bato. Ele está batendo na porta das igrejas, gente. Olha bem, o Cristo da igreja batendo na porta das igrejas para entrar, batendo no coração das pessoas para entrar. Então ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Tá? Então observa que quem é que vai poder estar de pé na volta de Jesus? Alguém tem a resposta para me encerrar? Veja, quando falta apenas um selo agora, é o selo da igreja de Laodiceia. Falta a volta de Jesus. É o único que está faltando. Quando Jesus for voltar, esse selo vai ser quebrado. Esse selo só será quebrado na volta de Jesus. É o único que está faltando. Todos os outros já foram abertos. Período da igreja de Laodiceia, que Jesus está do lado de fora querendo entrar nas igrejas. Tá? Então agora, o que eu perguntei mesmo, gente? Quem poderá ficar de pé, vivo, quando Jesus voltar? Rufem os tambores. É vivo? É a próxima lição, se não me falha a memória. Então, pastor, quando ele surgir, né, nos ares, os que são mortos ressurgirão, né? E primeiro encontrarão com ele nos ares. Correto. Nós seremos em segunda instância. Mas nesse mesmo evento, toda a terra, num só momento, todo olho verá essa volta, e toda a língua confessará e todo joelho se dobrará.
Pode falar. É nesse momento ou não? Mas não, você não está errado. Porque ficar de pé significa o quê que você está dizendo? Ficar vivo? Ficar de pé literalmente. Apocalipse 1, do verso 1 ao 3. Eu vou te responder. Gente, a resposta é tão simples. Quem é que vai ficar de pé? Quem é que vai estar vivo? Quem poderá resistir? Os 144 mil. Ok? Somente os 144 mil ficarão vivos. Aí você vai falar assim, pastor, mas só 144 mil vai ser salvo? Querido, você vai ter que estar aqui na próxima aula. Eu não vou falar, tá bom? Você vai ver testemunha de Jeová falando que só 144 mil vai ser salvo. Azar deixa. Olha o que está ali para mim, meu amor, para a gente encerrar. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que tem em breve deve acontecer. Não, Apocalipse 8. Desculpa, 8:1. Foi mal. Eu já vi que você não está ouvindo bem aí. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus por cerca de meia hora. Eita! Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, aos quais foram dados 7 trombetas. Meu Deus, olha bem, irmão. Então, quando o 7º selo for aberto, o céu ficará em silêncio por que silêncio, irmão? Primeiro, você sabe que os anjos lá não param de adorar, né? Os anjos no céu só têm uma preocupação, adorar a Deus. Então, há um silêncio no céu, porque o que Jesus diz? Que quando Jesus voltar, ele volta com quem? Com todos os anjos. Todos os anjos. Bem, se ele volta com todos os anjos, quem ficará no céu? Ninguém. Né? Se não ninguém fica no céu, o céu fica em... Agora, ele diz aqui que é meia hora. O que significa meia hora em profecia? Uma semana. Glória a Deus. Então, cerca de meia hora, não é cerca de meia hora, tá? Se você pegar, se um dia em profecia é igual a um ano, então vamos pegar um dia que é 24 horas, e vamos fazer uma matemática, vamos fazer umas divisões, e você vai encontrar a meia hora equivalente a um ano, que vai ser uma semana. Então, Jesus vai levar meia hora, uma semana, cerca de uma semana, para chegar até aqui e levar os 144 mil. Pô, pastor, mas já morreu. Só na época de Moisés já morreu milhões. Na época dos cristãos, eram 6 milhões de cristãos, morreu todo mundo. Como é que vai ser salvo? Então, como é que vai ser salvo 144 mil só? Bom, cara, aí você vai ter que estar aqui no próximo aula, tá bom? Um enorme beijo no coração de vocês. Obrigado por ter vindo.